Gostando da menina que comprava livros, a gente vai conversar sobre um documentário. Já aviso que essa análise tem spoilers e é uma história impressionante. Então, se você ainda não assistiu, eu super recomendo. Corre lá pra Netflix, assiste Misha e os Lobos. Estreou agora esse documentário, se não estreou agora, foi no finalzinho do mês passado. E é uma história que eu não conhecia. Se você conhecia, então vai achar mais impressionante ainda, né? Vai ficar mais abismado com tudo que mostra nessa série. Inclusive com o que a gente acredita vendo a série. Porque geralmente o documentário, quando a gente está assistindo e a gente está vendo ali os relatos, a gente acredita que aquela pessoa que está ali relatando aquilo, né, digamos assim, é a de verdade, é que passou por tudo aquilo. A não ser que a gente saiba já que ela tá morta e aparece embaixo e tal. Mas nessa história a gente vai ver o relato da própria Misha e depois vai descobrir que ela na verdade não é a Misha. Bom, a gente vai descobrir de duas formas. Vamos aí contar a história geral. Misha e os Lobos é baseado na história de uma mulher belga que sempre disse que foi sobrevivente do Holocausto quando ela tinha 7 anos. Os pais dela foram levados para o campo de concentração na Alemanha. Quando ela estava saindo da escola, uma família católica a resgatou. Tinha muito isso, as famílias católicas salvavam essas crianças judias, as adotavam, colocavam outro nome nelas, né? E essas crianças então eram criadas como católicas e esqueciam aí o seu passado. Acontece que de acordo com esta mulher, aconteceu isso com ela e essa família não a tratava muito bem, exceto o avô e a avó, que eram mais amorosos com ela, então ela tinha um grande carinho, principalmente pelo avô, que ela fala que era um fazendeiro e tal. Mas um dia, ele explicando no mapa onde os pais dela estariam, ela, né, criança, diz que viu no mapa que a Bélgica era muito perto da Alemanha, então ela imaginou que ela poderia ir pela floresta sozinha, então pegou algumas coisas ali que ela achava que ela precisaria no meio desse trajeto que ela achou que fosse curto, e dali em diante ela se perdeu e ficou anos no meio dessa floresta. Então ali ela viu atrocidades, porque ela chegou a ver os nazistas invadindo vários lugares, estuprando mulheres, matando pessoas. Ela viu várias coisas terríveis nesse tempo. Ela não encontrou novamente os pais dela, e ali ela viveu anos com os lobos. Ela acabou ali se relacionando mais, e a história dela é muito marcante, porque ela sempre disse que ela sempre teve um carinho muito grande pelos animais, porque foram eles que a fizeram, meio mogre, menino lobo, né, a sobreviver dentro da floresta, e os homens, então, eram os malvados, e os animais ali foram os parceiros dela durante todos esses anos. A história, o documentário, na verdade, não explica algumas questões. Como ela foi parar nos Estados Unidos, as coisas. Porque hoje em dia, né, quer dizer, ela mora em Massachusetts, ali foi a cidade onde essa história foi descoberta. Ela frequentava uma sinagoga com então o marido dela, e ela é conhecida como Misha de Fonseca, que era o sobrenome do marido. Ela ia nessa sinagoga, um dia ela contou essa história, o marido fez com que ela contasse, porque ele achava essa história muito marcante ali para os jovens, né, judeus entenderem como é que tinha sido o Holocausto. Quando ela conta essa história, logo vai parar ali nos ouvidos de uma editora, que é uma pessoa muito importante nessa história, que é a Jane Daniel. Ela então tinha uma editora, ela acreditou nessa mulher, né? E aí ela acabou publicando esse livro e vendendo os direitos para filme, né? Ela chegou a fazer parte do Clube da Oprah. O Clube da Oprah de livros, para quem não sabe, é assim: se a Oprah escolhe ler o seu livro, ele é esgotado. Os Estados Unidos inteiro lê. Então ela tinha escolhido esse livro foi um sucesso, mas a mulher teria que ir lá, essa senhora. E ela sempre inventava uma desculpa. Então a gente vê como se fosse essa senhora ali relatando o que aconteceu e com um sotaque muito forte, só que depois a gente vai entender que tudo ali que a gente vê que é a parte da Misha é na verdade uma atriz que se faz passar por Misha, porque ela própria não aceitou participar desse documentário em parte nenhuma. Isso porque ela era uma fraude. Ela era totalmente uma fraude. Como é que essa fraude foi descoberta? Para resumir a história, essa fraude foi descoberta porque ela processou, né? E aí é que dá mais raiva nela, porque ela processou a Jane Daniel, ela acabou com a vida dessa mulher, ela fez com que ali as pessoas do júri sentissem muita pena dela, porque ela era, enfim, uma sobrevivente, né, ali do campo do Holocausto, que quase foi parar no campo de concentração, que perdeu os pais para tudo isso. Então ela acabou dizendo que não tinha recebido dinheiro, direito autoral, nada disso. Mesmo com a mulher provando, ela perdeu o processo e a mulher teve que entregar tudo, quase perdeu a própria casa. Essa mulher desesperada então começa a fazer um blog e começa a juntar algumas partes
nesse blog, achando que começa a ver que ela foi muito ingênua de ter acreditado nessa história. E ali nessa história, então, uma genealogista, que é assim que fala, né? Enfim, estuda genealogia, né? Árvore genealógica. Ela vai, uma americana, vai ver que tinha lido esse livro, como tinha algumas fotos, ela ali, gente, ela é fantástica, ela vê que o laço não era usado em determinado tempo, enfim. E ela vai se juntar com uma verdadeira sobrevivente, né? Judia do Holocausto, que perdeu os pais, toda essa história, essa senhora também aparece, e ela que é a pessoa que vai descobrir lá na Bélgica a verdadeira história dessa mulher. Que na verdade ela tinha mentido, ela sempre foi uma menina católica, o pai dela tinha sido um traidor, porque na verdade o pai dela era belga, católico, e ele foi da resistência contra os nazistas, mas quando ele foi preso, ele acabou traindo os seus companheiros, né, de resistência, e para salvar a vida da família, ele então denunciou todos eles e entregou todo o esquema deles. Acabou que os nazistas acabaram não cumprindo com a promessa deles, eles acabaram matando o pai e a mãe, né? A menina foi criada pelos avós, mas ela sempre sofreu muito porque ela era conhecida como a filha do traidor. Isso fez com que ela tivesse essa história ilusional de que ela tinha vivido esse tempo todo no meio dos lobos da floresta. Ela levou essa história para si. E aí, quando ela foi morar anos mais tarde nos Estados Unidos e casou, ela levou essa história e foi acreditada por várias pessoas. Mas é impressionante como o documentário mostra ela em vários países, várias pessoas acreditando, e aí o link de quando essa mentira é descoberta. Bom, eu vou dizer pra vocês que esse documentário é excelente, eu não conhecia essa história, eu fiquei impressionada, a gente fica com muita raiva dessa mulher, ela ainda está viva, né, pelo documentário ali, ela mora em Massachusetts e tal, mas ela acabou com a vida da editora, e principalmente com essa mentira foi tão grande que as pessoas não foram atrás da verdade, as pessoas preferiram acreditar. Então esse é um documentário realmente onde fala sobre como é fácil a gente acreditar em mentiras sem checar se existe, né, a veracidade dessas coisas. Eu vou ficando por aqui recomendando esse documentário pra vocês, que é sensacional, e que essa história, né, fica assim, a gente fica impressionado. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.